Todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo, mais uma reflexão. Hoje o André Luiz Rosa era para estar aqui conosco, mas por um imprevisto, mau tempo, congestionamento, acidente na pista, ele não conseguiu chegar. Então a nossa amiga Andréia vai fazer para nós a reflexão da noite com o tema Família, nossa primeira missão. Tá bom? Alguns avisos da casa. Lembrando da nossa campanha do Panetone, que continua. Nós ainda temos Panetone. Quem quiser adquirir, é só falar com a gente, da diretoria, que ainda temos. Tá tudo aqui na casa, é só falar com alguém da diretoria que está disponível, tá? No sábado, agora dia 17, vai ser o encerramento da evangelização infantil, juvenil. Vai ter uma apresentação às 9 horas da manhã. Estão todos convidados. O tema é Terra, um planeta em transição, tá? As crianças vão fazer uma apresentação, a Andréia está preparando com muito carinho, então estão todos convidados a participar. No dia 15, quinta-feira, nós vamos fazer o nosso último estudo do ano, que a gente está estudando o livro Céu e Inferno aqui na casa presencial, então também vai ser o último estudo do ano. Nós vamos fazer um recesso até a segunda semana de janeiro, tá? Todos convidados a participar. Nós estaremos aqui esperando. As palestras, nós não vamos parar, as segundas-feiras os trabalhos são normais, vão ter todas as segundas, continuam normais as palestras, tá certo? Sempre às 19h30. Então, para a gente iniciar a nossa noite, vamos agradecer a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando mais um pouquinho de instrução, de aprendizado, nessa doutrina maravilhosa que nos auxilia a compreender o Evangelho do Cristo, que nos ajuda a enfrentar com confiança as nossas dificuldades, a seguir o caminho sempre em busca de sermos melhores. Jesus, nós te agradecemos pela vida que nos confiaste, pela família, pelos nossos lares. Nós agradecemos por mais este dia, por estarmos aqui reunidos em busca dos mesmos propósitos, que é compreender as suas lições e os seus exemplos. Esteja conosco, Senhor, abençoando-nos e amparando-nos para a nossa melhor compreensão da mensagem da noite. Que assim seja. Andréia, é contigo. Deixa eu travar aqui, se não quiser. Tá solto um pouco, não pode? Pode deixar. Boa noite a todos. É um prazer, estar aqui na nossa casa. Nós temos saído bastante, aqui, indo em outras casas, e o interessante é que o propósito é sempre o mesmo, de estarmos juntos novamente e poder presencialmente transmitir, o que todo o exercício do amor do Evangelho de Jesus, com uma mensagem, uma boa reflexão, e isso é fundamental para que as casas estejam recebendo todas as pessoas que procuram o amparo e o auxílio. Bom, nessa reflexão da noite, vamos falar um pouquinho de família. Essa mensagem, eu já tinha preparado em 2020, em outras casas eu apresentei, mas de 2020 para cá, nós vivemos algumas situações que nos fazem pensar bem o papel da nossa família,
a falta que nos fez, né, esse tempo de convívio, nesses 2 anos, de tanta privação que passamos. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho. Eu vou passar uma mensagem, iniciando. Vamos ouvir. Você já viajou de trem alguma vez? Numa viagem de trem podemos notar uma grande diversidade de situações ao longo do percurso. E a nossa existência terrena bem pode ser comparada a uma dessas viagens mais ou menos longa. Primeiro porque é cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em algumas partidas. Quando nascemos, entramos no trem e nos deparamos com algumas pessoas que desejamos que estejam sempre conosco. São nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituíveis. Mas isso não impede que durante a viagem outras pessoas especiais embarquem para seguir viagem conosco. São nossos irmãos, amigos, amores. Algumas pessoas fazem dessa viagem um passeio, outras encontrarão somente tristezas, e algumas circularão pelo trem prontas a ajudar a quem precisa. Muitas descem e deixam saudades eternas. Outras passam de uma forma que, quando desocupam seu assento, ninguém percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são caros se acomodam em vagões distantes do nosso, o que não impede, é claro, que durante o percurso nos aproximemos deles e os abracemos, embora jamais possamos seguir juntos, porque haverá alguém ao seu lado ocupando aquele lugar. Mas isso não importa, pois a viagem é cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas. O importante mesmo é que façamos nossa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os demais passageiros, vendo em cada um deles o que tem de melhor. Devemos lembrar sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar, e provavelmente precisemos entendê-los, porque nós também fraquejaremos muitas vezes, e certamente haverá alguém que nos entenda e atenda. A grande diferença final é que no trem da vida jamais saberemos em qual parada teremos que descer, muito menos em que estação descerão nossos amores, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. É possível que quando tivermos que desembarcar, a saudade venha nos fazer companhia, porque não é fácil nos separar dos amigos, nem deixar que os filhos sigam viagem sozinhos. Com certeza, será muito triste. No entanto, em algum lugar há uma estação principal para onde todos seguimos. E quando chegar a hora do reencontro, teremos grande emoção em poder abraçar nossos amores e matar a saudade que nos fez companhia por um longo tempo. Que a nossa breve viagem seja uma grande oportunidade de aprender e ensinar, entender e atender aqueles que viajam ao nosso lado, porque não foi o acaso que os colocou ali. Que aprendamos a amar e a servir, compreender e perdoar, pois não sabemos quanto tempo ainda nos resta até a estação, onde teremos que deixar o trem. Bom, essa comparação, né, da vida sendo uma viagem, e uma das principais estações da qual, né, nós iniciamos essa jornada aqui, é realmente uma das principais, que é a família. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da reencarnação. Bom, primeiro nós sabemos que temos toda uma programação, né? Nós nos preparamos muitas vezes, na maioria das vezes nós nos propomos a mudar certas coisas na nossa trajetória
E nesta encarnação próxima a gente sempre programa, né, os nossos débitos, os nossos créditos, né? E com isso a gente vai angariando, né, os laços. E principalmente um dos principais são os laços de família. Porque nós sabemos que a cada encarnação nós temos missões com estas pessoas que fazem parte da nossa família. Os encontros e desencontros se dão justamente, necessariamente para o nosso desenvolvimento, tá? São as formas que nós temos, né, de reparar os nossos débitos, muitas vezes com esses mesmos espíritos que reencarnam no nosso meio familiar, e principalmente o fortalecimento do amor. Porque a obrigação, né, que nós temos diante da criação é justamente aprender a amar. Porque amando nós respeitamos, nós valorizamos, enfim, nós criamos um laço que é eterno com esses amores nossos, né? Os resgates fundamentais para que a gente possa identificar na nossa jornada esses resgates que temos, justamente reparando, né, os nossos débitos do passado. Causa e efeito, tá aí, né, uma lei que nós temos muito claramente explicado para a gente na doutrina espírita, justamente por quê? Porque é de acordo com a lei de causa e efeito que nós vamos aparando, né, os nossos problemas, os nossos débitos, e a gente vai criando, né, uma consciência, desenvolvendo a consciência de responsabilidade que temos diante do nosso próprio desenvolvimento, da nossa própria evolução e também na contribuição daqueles que nos cercam. Por quê? Porque é fundamental que a gente saiba, por exemplo, porque nós recebemos os nossos filhos como missão de aprendizado, né? Muitas vezes são nos laços de pai e filho, de mãe e filho, que nós temos, né, e vemos a necessidade que nós temos de aparar certos sentimentos, deixar o filho sair de casa para tomar o seu rumo, talvez seja um choque maior que um pai e uma mãe passe. Porém, o que nos foi, né, concedido a convivência desses filhos é justamente a responsabilidade que temos em encaminhá-los diante do bem maior. Educar para que esse espírito que nasceu, né, no nosso meio, ele consiga, de acordo com da sua própria missão, assumir o seu papel diante da sociedade que vive. Porque senão, nós pais, muitas vezes temos um sentimento assim de acolher demais, nós não estamos acertando, nós estamos errando. E é justamente isso que nós precisamos aprender. E é uma lição dura, né? Porque nós vemos os nossos filhos crescer e tomar a sua vida, a responsabilidade que eles têm diante da sua própria evolução. É desapego. Você não vai deixar de amar o teu filho porque ele saiu de casa, porque ele se casou, porque ele foi fazer faculdade fora. Não, jamais. O laço está ali. E a nossa responsabilidade se dá justamente nessa condição de deixar ir, né? E a causa e efeito se dá justamente nesse aprendizado nosso. Muitas vezes erramos nas nossas demais jornadas e estamos agora passando por processos de reequilíbrio, recuperando aquilo que não nos foi muito legal, que não lidamos muito legal, mas que vai ter uma sequência. Uma hora nós aprendemos, não é assim? Porque né?
temos a oportunidade de aprender tudo e exercitar tudo numa única encarnação? E nem precisamos ficar tão ansiosos com relação a isso. Porque uma forma que temos de trabalhar esse amor, não o amor em excesso, mas o amor equilibrado, com responsabilidade, com consciência, isso se dá através do tempo, através da nossa criação de consciência, através, né, da nossa experiência, tá? E sendo, né, a nossa primeira estação, a família. Ela é a nossa primeira missão, porque é ali que nós aprendemos a nos reorganizarmos para essa jornada atual que estamos lidando, da qual a gente vai ter que aprender tudo de novo. O domínio das palavras, a se alimentar, a educação, né, dos limites, a disciplina trazida pelos pais, que muitas vezes hoje, infelizmente, a gente vê, né, que se deixou esse laço, essa responsabilidade muito frouxa. E estamos, dessa forma, prejudicando gerações de espíritos que estão reencarnando e que têm a missão de se desenvolver. Mas de que forma? Com a orientação nossa. Nós recebemos esses espíritos de que forma? Com tanta ansiedade? Muitas vezes sim. E nós acreditamos que aquele bebezinho, né, por ser tão pequenininho, tão necessitado de atenção, ele não compreende. Mas sim, compreende sim. E é a partir do berço que nós precisamos ter a consciência de educar as nossas crianças, tá? No Livro dos Espíritos, na questão 775, né, Allan Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Por quê, gente? Porque é justamente na família que nós aprendemos a compartilhar. Nós precisamos e necessitamos desse aprendizado. Porque eu não vou viver sozinha, isolada da sociedade. Não, eu faço parte de um todo. E esse todo não espera de mim que eu viva somente para si mesma, mas que compartilhe, que participe. A sociedade nos exige isso, a vida nos exige isso. E é importante que a gente tenha essa consciência, porque é preciso trabalhar essa forma de lidar com a sociedade para as crianças. É fundamental que desde pequenininho se ensine, né, colocando os limites necessários para uma boa educação, uma boa condução moral, né? E a gente tem essa perspectiva quando a gente se reúne, né, para os estudos na doutrina espírita e até mesmo, né, nas formações dos evangelizadores infantis, os evangelizadores juvenis, né? E é tão importante que hoje nós temos grupos de evangelizadores de bebês. Até mesmo alguns pais, na gestação dessas crianças, participam de grupos de evangelização infantil. Olha que interessante. Por quê? Porque ele só vai aprender o que é necessário quando reencarna, o espírito já está ali. Na sua preparação, no seu desenvolvimento dessa programação. E é fundamental que nos grupos, né, a gente tenha essa consciência. E a doutrina espírita nos traz claramente, né, essa pedagogia do amor que nós temos, tá? No livro Educandário Familiar, Joana de Ângeles coloca algumas situações, né, que é muito interessante a gente refletir. É um resultado do largo processo evolutivo do espírito por meio das sucessivas reencarnações.
O laço familiar, a presença familiar na vida desse espírito que está reencarnando é fundamental. Porque é a partir dele que ele vai dar os primeiros passos para a sua evolução aqui, tá? Resultado do instinto gregário que une os animais em grupos que se auxiliam. Olha lá, a natureza trabalhando. Nós somos parte dessa natureza. E é justamente, né, nesse desenvolvimento que nós temos a participação da sociedade. A criança, ela pode, né, vir a desenvolver um ótimo comportamento quando ela troca informações com outras crianças. O convívio é fundamental, porque são dois seres que estão em desenvolvimento ali e praticamente na mesma programação, né, dessa evolução. As crianças se entendem, as crianças elas se compartilham. Tem a fase lógica, que é até meio biológico, né? A fase que a criança é egocêntrica, porque ela se vê necessariamente necessitando de tudo para ela. Mas isso é um instinto. E o que cabe a nós, né, os pais, pedagogos, professores, é desenvolver justamente esse convívio. Porque ele não vai ser egocêntrico para sempre. Ele vai aprender a dividir, ele vai aprender a compartilhar. E de uma forma tão interessante que, a partir do momento que ele auxilia alguém ou toma uma atitude, ele seja valorizado por aquilo. São os reforços, né, da boa condução que nós temos na nossa educação. No ser humano, atinge um estágio relevante de alta significação em face da conquista do raciocínio, da consciência. Nós somos criados simples e ignorantes, todos. Partimos do mesmo princípio da criação. E estamos todos em nossa jornada própria, né? Cada um no teu limite, cada um no teu arranjo progressivo, né? Dentro do seu tempo necessário de aprendizado. E é tão importante que, desde o princípio, nós estamos criando consciência. Nós estamos num estágio hoje, e olha que interessante que a doutrina espírita nos traz, é justamente esse aprendizado dessa formação de consciência. Porque quando nós compreendemos ser espíritos em diversas vivências, nós temos a consciência de que temos um tempo a progredir e que não é tudo numa única encarnação que daremos conta, porque jamais seremos perfeitos tão rápido. Não damos salto, nós aprendemos pouco a pouco e é assim que se faz a nossa existência. Se a gente for ver, e isso é muito interessante, por que será que o espírito ele reencarna, né, numa fase, a infância, a importância da infância? É justamente o período que ele tem de equilibrar, né, a sua consciência, tudo aquilo que ele já traz dentro de si, que ele vai despertar praticamente após a adolescência, tá? Com todos os recursos já desenvolvidos em outras encarnações, né? E agora ele vai colocar em processo de aprendizado tudo aquilo que ele adquiriu nesta vivência desde a primeira infância até a sua adolescência, e a partir disso ele vai juntar tudo aquilo que ele traz, né, dentro de si e tudo aquilo que ele aprendeu agora. Olha a responsabilidade que nós temos em dar valor ao aprendizado na infância. Esse negócio de, meu filho vai ter tempo para aprender. O tempo está rolando. O tempo está passando. Não é assim? Um bebê nasce
daqui a pouco já está com 5 anos. Não é assim? A gente fala, nossa, já está uma mocinha, já está um mocinho. Passa muito rápido. E nós não devemos negligenciar jamais a capacidade que as crianças têm de adquirir o conhecimento. Aproveitar o máximo das oportunidades de aprendizado, desenvolver isso, né? O que ela já traz dentro de si e que ela tenha segurança suficiente. Quando for a fase da adolescência, que o espírito retoma toda a sua consciência, né, em questão de sentimentos e de conhecimento, de habilidades que ele já traz dentro de si, que ele tenha a segurança necessária para seguir aí a sua evolução, tá? A gente vê muitos casos, né, de jovens que durante a infância teve um certo comportamento, mas que passou pela adolescência, muda completamente. Isso é natural. Todos nós passamos por isso. É a fase que nós temos, né? E a importância que a família tem, o papel da família nesse ponto, desde que nasceu aquele bebê até o seu desenvolvimento, tá? É o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica. Olha, Joana, sendo o primeiro educandário do Espírito. Nós estamos sentindo muita falta de bons cidadãos, não é mesmo? Nós ainda estamos vendo coisas acontecerem no nosso planeta que, poxa, que coisa mais chata, né? É justamente isso. É esse o papel que a família tem em desenvolver, né, o bem, o sentimento do bem, a condução para a formação do homem de bem, a condução da formação desses espíritos que reencarnam sob a nossa tutela e que seja fundamental a nossa consciência diante disso. Uma sociedade que se edifica sobre o alicerce familiar é uma sociedade justa e feliz. Cultura, formação, educação, disciplina, pedagogia. Isso tudo espiritual. É fundamental que a gente tenha essa consciência de que não estamos recebendo só aquele pequenininho que necessita do amparo, mas sim é um tesouro, é um filho que nos foi dedicado, tá? E Joana continua: permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Olha lá, o preparo, a segurança. É tão difícil hoje nós termos segurança, né, diante de certos sentimentos que muitas vezes a gente se desequilibra facilmente. As situações que a vida nos traz, quem não tem o equilíbrio, né, e a segurança de que vai passar e que vai ser resolvido aquilo, de resolver problemas. Olha só, é fundamental que a gente tenha essa consciência e trabalhe, né, as emoções, os sentimentos, dando segurança para esses seres que um dia serão cidadãos e que necessitarão, né, de ter o equilíbrio necessário para seguir e formar a sua própria família. É a oportunidade superior do entendimento e da vera fraternidade para o grupo maior. Colaboração, equilibrado e rico de valores que é a sociedade. Olha lá, o nosso papel na sociedade. Vocês já pararam para pensar hoje como eu atuo na minha sociedade, no grupo que eu pertenço, nos grupos sociais ao qual, né, a gente participa no dia a dia? De que forma estou lidando e
com esses grupos estou agindo? E de que forma que eu quero, né, formar na minha família uma família mais feliz, mais justa, mais equilibrada? É fundamental que a gente tenha esse entendimento que Joana cita aqui, tá? O exercício da paciência no clã familiar é valiosa contribuição para a lapidação das imperfeições. Paciência. É tão fácil a gente ter, né? Mas a gente perde facinho, não é? A gente fala, nossa, eu tenho paciência, eu sou uma pessoa paciente. Mas diante das tribulações, a gente perde a tolerância, né? A gente não suporta certas coisas. Daí a necessidade que a gente tem de trabalhar isso tudo. É fundamental que no grupo familiar, se a gente passa segurança para os nossos pequenos e para todos aqueles que convivem conosco, é fundamental que no futuro ele tenha segurança para conviver melhor em sociedade. Nós passamos esse tempo aí desses 2 anos numa prova que deixou muito claro isso tudo. Nós precisamos nos afastar daqueles, né, os nossos idosos, né, os pais, os avós. Muita gente sentiu muito a falta da convivência. Nós precisamos nos, né, isolar. E foi compulsoriamente. Ninguém escolheu. É diferente de você, por exemplo, decidir não ir na casa da avó hoje. Ah, mas eu queria ir, mas eu não posso. Tá vendo como que às vezes a vida nos traz situações das quais a gente precisa refletir muito? E o que nós fazemos com essa reflexão? Mudança de comportamento. Muitas vezes, muitas pessoas passaram por essa situação da pandemia e se tocou que estava deixando de lado os avós, os tios, sentiu falta, mas não por opção, né? Foi compulsório. Então, quando nós passamos por situações que nos traz esses sentimentos, muitas famílias hoje estão se reunindo mais, estão se tolerando mais. Sabe por quê? Porque as crianças também tiveram que ficar em casa. Os pais que tinham tempo, né, para desenvolver o seu trabalho livremente, porque as crianças estavam na escola, perderam isso. Perderam essa segurança. Ah, mas as crianças estavam seguras dentro de casa. De que forma você lidou com teu filho dentro de casa? Você dava atenção o suficiente para essa criança antes da pandemia? Ou levava ele para a escola, para o inglês, para o balé, para o futebol e não tinha tempo suficiente para esse filho? A vida ensinou um pouquinho para a gente o quanto é necessário o nosso convívio, o olhar no olho da criança e dizer: eu estou aqui, do que você precisa? Muitos pais ficaram em casas, na sua casa, trabalhando. Foi a mesma coisa, gente? Não, porque nós perdemos o contato social. Falar pela internet, se comunicar, tudo bem. A gente tem recursos hoje para isso. Mas nada supera o convívio presencial. O abraço. Quem sentiu falta de um abraço nesses 2 anos? Todo mundo. Em algum momento se pensou: puxa, está fazendo falta. E olha o quanto que é necessário a gente passar, e a vida ensina, né?
Nós sabemos que nós estamos matriculados nessa escola. Então, nós estamos aqui para aprender. E é fundamental que a gente tenha o exercício da paciência, da tolerância no nosso dia a dia. Não é fácil, é uma das provas que todo espírito no planeta Terra tem que passar, mas tem que aprender, tá? Então, quando tem um irmão, né, um tio, seja lá quem for que está no nosso meio familiar, que muitas vezes a gente não tolera muito, porque isso é fato também, né? Não somos só famílias felizes. Nós temos sim as nossas provas, porque senão, qual o objetivo? É justamente isso. A lapidação não se dá, né, com suave toque, mas sim duras pancadas, né? Com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. Lembrando que quando falamos em família e família universal, estamos todos ligados. Nós fazemos parte de uma família inteira, completa. Todos esses que estão conosco, encarnados aqui, mas que está lá, a quilômetros de distância, faz parte da nossa família. E o que eu quero para minha família? Vocês já pararam para pensar? Qual o futuro que eu quero para minha família? Não é sucesso, felicidade, não é? É tudo que a gente quer, tudo de bom. Mas o bem começa em nós mesmos. Então, para que o planeta Terra atinja, né, uma condição de um mundo feliz, nós precisamos estar felizes. E de que forma? Evoluindo, consciência, mudança de comportamento, tá? A família atual, hoje, bom, nós temos aqui duas figuras. Uma família, uma imagem, né, de uma família, vamos pôr do século passado, um século e meio mais ou menos, e uma atual, né? Cada um tem os seus, lógico, sempre foi assim, né? Cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua forma de lidar, né, na convivência, mas estamos diferentes, sim. Hoje as famílias não são mais numerosas como eram antigamente. A começar por aí, muita coisa mudou no relacionamento familiar. E será que foi tudo para melhor? Será que não estamos no momento que a gente para e pensa, eu estou fazendo o meu melhor? A minha família é legal? O que está acontecendo nesse meio nosso que a gente possa melhorar? Primeira coisa é trabalhar os nossos hábitos, né? A nossa convivência. O que a gente puder melhorar, a gente melhora. Quem tem boa disposição, bons hábitos, tá? O formato familiar mudou, nós sabemos disso. As relações são diversas, né? Mas o amor não muda. O sentimento é o mesmo, tá? A educação dos filhos mudou. Porque se nós analisarmos de 100 anos para cá, muita coisa mudou. Tudo mudou. A tecnologia teve um avanço imenso. E hoje tem famílias que se falam através de WhatsApp dentro da sua própria casa. O filho não sai do quarto. E a pandemia meio que até ajudou nesse caso, né?
essa condição de ter que estudar virtualmente. Então foram experiências que a gente adquiriu aqui nesse processo que está na hora da gente rever. Ao invés de... É lógico, as crianças já voltaram para a escola, a vida está começando a se reorganizar, se reequilibrar. Mas olha quanta coisa que a gente tem que pensar. Levar as crianças para mais natureza, para andar na terra, para ter um contato mais assim, sabe, uma coisa mais viva. Tirar uma tela da frente dela. Porque de tela a gente vive, se deixar, 24 horas, né? Então são coisas que a gente precisa reaprender a fazer. E buscar aquilo, reforçar aquilo que no passado deu certo e que pode continuar dando certo. Limites, por exemplo, você não vai ter como passar ao seu filho limites dizendo sim para tudo. Aqui as crianças da evangelização sabem que o não é a maior prova de amor que um pai dá. Porque a gente trabalha o não com elas. Então quando ela recebe um não em casa, não, você não vai fazer isso, ele não faz birra, ele não grita, ele aceita. Sabe por quê? Porque ele sabe que o não que o pai está falando, é justamente o resguardo muitas vezes da sua própria segurança. É para o seu bem. Muitas vezes a gente... eles tornam, né, essa coisa assim do não ser negativo, mas não é. Nós precisamos ensinar. Quem aqui já falou para o seu filho, eu estou falando não, mas explica para ele por quê. Eu estou chamando a tua atenção, mas explica por quê. O que ele fez para receber aquela repreensão, né? As crianças são inteligentes. Nós é que muitas vezes subestimamos a sua capacidade de compreensão, tá? Vocês podem estar pensando, né? Você trabalha com evangelização, né? Mas não, gente, nós somos crianças. Pensa no seu pai. Quantos nãos você já recebeu na vida? Muitos, né? Consumismo, necessidades financeiras, necessidade da matéria. É muito mais fácil o pai dar alguma coisa do que dar a atenção. Houve uma troca aí de valores e preço. Não tem preço você valorizar o seu filho pelo que ele faz de bom. Tem valor. Quando a gente conduz, né, dentro do nosso processo ali familiar, uma conduta melhor, ele compreende. Você negar um objeto para o teu filho, porque não barganhar nunca. Se você passar de ano, você ganha isso. Não, você tem que mostrar para ele que a educação tem o seu valor. Que ele passar de ano, desenvolver o seu aprendizado, isso é valor. Ele tem que compreender que é para o bem dele. Não porque ele vai ganhar algo. Esse algo quebra. Esse algo acaba. Mas o valor que você ensina ao seu filho sobre tudo aquilo que ele vai experimentar, isso não passa. Porque todo conhecimento está justamente nisso, na nossa condução. O abraço não tem preço. Um gesto de carinho não tem preço. Tem valor. Então essa é a diferença que a gente precisa ter também, tá? E não é só com as crianças, não.
Muitas vezes, quando nós temos irmãos, a gente briga com os nossos irmãos. Quando a gente era criança era assim, né? Vivia brigando. Mas se o vizinho vem e briga com a minha irmã, eu defendia. Não é assim? Se outra pessoa de outro grupo vem e briga com alguém do nosso grupo, aí a gente sai na defensiva. Não é assim? E por que a gente briga então? Né? Em casa era um tormento. Minhas duas irmãs e eu, a gente vivia brigando. Hoje, jamais. A gente nem fala nada de ruim uma para outra. Até quando a gente precisa dar um conselho, a gente dá um conselho com amor. Porque aprendizado. Aprendemos a nos amar. Essa é a missão da família, tá? Essa aqui foi a primeira estação da mensagem. É só para a gente lembrar e voltar para a família. Nós nascemos aqui com um propósito. E ninguém está na família errada. Não tem ninguém da nossa família que seja errado. Nesse momento, nós precisamos estar com este grupo, passando pelas situações que passamos, porque é a partir disso que nós vamos evoluir. De alguma forma, estamos aparando as arestas que deixamos no passado ou criando condições de novos conhecimentos, tá? Bom, família. O exercício do amor é o principal, né? Se nós aprendemos a respeitar, se nós lá de bebezinho entendemos que chorar, que se eu chorar, a minha mãe vem e me faz um carinho, eu estou aprendendo que a minha mãe, o meu pai, são um ponto de segurança para mim. Alguma coisa tá... Bebezinhos aprendem isso. E aí, aquelas mães, né, ansiosas, que no primeiro chorinho corre lá pro berço para pegar a criança no colo. Ah, pronto. Toda vez, ela vai aprender que toda vez que ela chorar, ela vai ter colo. Não é assim, gente? Então, até nisso nós precisamos aprender. E estamos aprendendo e ensinando também. É o processo evolutivo nosso, tá? A missão do Espírito é amar. Quando Jesus fala, né, que ele não veio destruir a lei, mas dar, né, o significado a ela, reforçar, qual é que ele... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, nesse resumo que ele fez de toda a lei, né, lá atrás, dos 10 mandamentos, o decálogo, ele ensina que o amor a Deus nós temos por agradecimento à nossa criação, ao nosso Criador. Amar ao próximo são todos que estão conosco no planeta, não só os próximos. E como a ti mesmo, o alto amor, o alto respeito. Muitas vezes negligenciamos a nossa responsabilidade diante de nós mesmos para dar o amor ao outro. Mas esse amor ao outro, o que será se não é completo? Olha como que Jesus, nessa simples missão que ele deu para gente, resumindo a lei de Deus, ele já colocou 3 pontos ali: o amor,
a Deus, o nosso Criador, o respeito às suas leis, o amor ao próximo como humanidade e principalmente também o amor a nós mesmos, porque nós precisamos respeitar os nossos limites também, tá? Então a missão do Espírito é amar. Eu vou passar algumas indicações de leitura, quem tiver interesse, né, em conhecer mais o que a doutrina espírita nos traz a respeito de laços de família, a começar pelo Livro dos Espíritos, né, na questão 775, e todas as instruções que os espíritos superiores trouxeram para Kardec, à luz da doutrina espírita. Nós temos também Joana de Ângeles em Constelação Familiar, Nossos Filhos são Espíritos e o Consolador, e muitos outros. Nós temos na doutrina espírita uma infinidade de fontes de estudo, fontes de compreensão sobre qualquer assunto que a gente venha a pesquisar. E com relação à família, busque a fonte maior, a sua família. Porque nela você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para refletir, para aprender, para ensinar, enfim, para amar a sua família. Então era essa, gente. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui substituindo um colega que infelizmente não conseguiu vir, né? Mas eu acho que a gente deve sim buscar tudo que é possível para a gente desenvolver a nossa própria reflexão e conhecimento, tá? Obrigada.